وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الحمد لله حمدا والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد. Diz Allah Tabaraka wa Ta'ala no versículo 77 do Surah Al-Qasas: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: busca com que Allah Subhanahu wa Ta'ala te concedeu a morada do Akhira, da outra vida após a morte. Então, use o que Allah Subhanahu wa Ta'ala te concedeu para alcançar a vida do Akhira. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. E não esqueça a sua porção deste mundo. Portanto, este versículo surge no contexto da história de Qarun, que viveu no tempo de Musa alayhi salam. Mas o versículo contém um princípio universal, apesar de ter sido revelado no contexto de Qarun, mas o princípio é universal, que é o Islã não anula, não invalida e não se distancia da vida mundana. Ela orienta a vida mundana. Então, Allah Subhanahu wa Ta'ala chama a nossa atenção à questão de prioridade. Allah Subhanahu wa Ta'ala, quando diz وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, que ordena a procurar com aquilo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos concedeu a vida do Akhira. Quer dizer que tudo que Allah Subhanahu wa Ta'ala te deu, riqueza, tempo, inteligência, influência, saúde, entre outros, deve ser usado como meio para alcançar o Akhira. Não é o dinheiro que Allah Subhanahu wa Ta'ala condena neste versículo, é o objetivo errado. O problema não é possuir, é ser possuído. O problema não é possuir dinheiro, mas sim ser possuído pelo dinheiro. Então, use o tempo, ou use o que Allah Subhanahu wa Ta'ala te concedeu para a caridade, para fazer manutenção da família, para apoiar a boa causa, para a aproximação de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transforme os meios mundanos em investimentos eternos. Então, nós temos que ter um equilíbrio saudável aqui. Por isso que mais em frente Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Não esqueça da sua porção do dunya. Vejam que Allah Subhanahu wa Ta'ala não disse abandona o mundo. Disse, não esqueça da sua porção desta vida mundana. Comer do halal, vestir-se bem, habitar com dignidade, casar, descansar, passear, férias. Porque nós temos que perceber que Allah Subhanahu wa Ta'ala tem direito sobre nós, o nosso corpo tem direito sobre nós, a nossa família tem direito sobre nós, os nossos hóspedes têm direito sobre nós. Portanto, فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ, como o profeta alayhi salatu wasalam disse, conceda a cada um o seu direito. Então, que nós temos que pautar por uma espiritualidade com equilíbrio. Isto aqui é sunnah. Agora, espiritualidade sem equilíbrio, isto não é sunnah. Isto não é sunnah. Por isso que Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, ele disse que aquele que é dotado de conhecimento não ordena as pessoas a abandonarem a vida mundana, porque elas não vão conseguir abandonar a vida mundana, mas ordena que abandonem os pecados enquanto permanecerem nela. Então, não ordena a abandonar a vida mundana, mas sim abandonar os pecados nesta vida. Abandonar o dunya seria uma virtude, mas abandonar o pecado é uma obrigação. Então, ao invés de ordenarmos as pessoas a abandonarem
o dunya, vamos ordenar para ou a abandonarem o pecado. A abandonarem o pecado. Então, não se começa pedindo às pessoas que deixem tudo. Começa-se pedindo que deixem o haram. Então, nós temos que perceber isso. Muitas das vezes, alguém abraça o Islã e naquele momento nós já estamos a ordenar ele para cortar o seu cabelo, para mudar de nome e vários outros aspectos que são terciários, podemos assim dizer. Então, como é que você vai ordenar alguém para cortar o seu cabelo que ainda nem sabe fazer wudu, que ainda nem sabe fazer salat? Então, temos que pautar pela prioridade, vermos o que é prioritário naquele momento. Naquele momento. Então, este versículo e esta passagem tem uma aplicação prática, sobretudo no Ramadã. Porque o Ramadã nos ensina exatamente essa equação de equilíbrio, que usamos a comida, mas com intenção. Trabalhamos, mas com consciência. Descansamos, mas sem negligência. O problema não é viver, não é usufruir da vida mundana, é esquecer o Akhira. Este é que é o problema. Portanto, a equação divina que Allah subhanahu wa ta'ala nos apresenta é clara. Usa o dunya como ponte, não como destino. Não abandona o halal, mas abandona o haram. Não torne a religião pesada, mas torne o pecado leve para abandonar. Então, se buscarmos o Akhira com sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala não nos privará da nossa parte no dunya. Mas se buscarmos apenas o dunya, então podemos ter certeza que vamos perder ambas as coisas. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda equilíbrio, corações desapegados do que passa e ações que nos conduzem ao que permanece. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه